vem a notícia da derrota. E assim foi com o Feijó, quando ele perdeu a eleição e ficou nas primeiras suplências, se não me engano, terceira ou quarta. Mas o governador convocou para integrar a equipe de secretários. E o que aconteceu aí que tem a ver com prestação de contas? Quando eu saí da retaguarda do Feijó, eu tive que usar aquela frase que na época da ditadura ficou conhecida: o último a sair, apague a luz do aeroporto. E eu fui o último a sair. Me deparei com uma pasta verde, esquecida lá, olhei, eram os documentos de contabilidade. Guardei. Ninguém procurou. O prazo da prestação de contas estava por vencer, eu apresentei lá no Rio a prestação de contas dele. Feijó, retornando de Brasília com um novo convite, ele procura. Puxa, como eu vou tomar posse se eu não apresentei a minha prestação de contas? Pergunta a Paulo Vizela se ele consegue fazer isso para mim. Aí eu respondi: eu não vou fazer. Não vou fazer porque já fiz. Aqui está o recibo da sua prestação de contas aprovada. Ele tomou um susto de posse daquele recibo, foi para Brasília e tomou posse pela primeira vez como deputado federal. Isso foi apenas para vocês perceberem que eu trabalho no ramo há muito tempo. Nesta época, a prestação de contas ela era administrativa e, em sendo administrativa, dispensava a presença nos documentos de dois profissionais de importantíssima função dentro da prestação de contas, que é o contador e o advogado. Aí eu fui para a retaguarda, fui usar a experiência para colaborar com aqueles que trabalhavam. E aqui mesmo hoje, eu já pude observar que pelo menos 4 advogados eu já tive a honra de trabalhar com eles. Então nós vamos dar início, e eu chamaria a atenção porque a legislação eleitoral, a colega que me antecedeu aqui, eu peguei quase que a última frase dela: eleitoral requer atualização permanente. E eu tenho um vício, é um vício até sadio. Eu acompanho eleitoral diariamente. Tenho um hábito, assim como eu leio um jornal da manhã, eu entro no site do TSE para ver as novidades que surgiram. Vejo a pauta da reunião e verifico a presença de algum processo que possa enriquecer o meu conhecimento. E assim, eu tive a oportunidade, por coincidência do mesmo Paulo Feijó, alguns anos depois, de dar a triste notícia de que, mesmo tendo sido eleito, ele não iria ser diplomado, porque uma liminar havia sido concedida para o PTB e, desta forma, mandava diplomar aqueles candidatos do PTB que não haviam sido eleitos. Ao mesmo tempo que eu dei a notícia para ele, eu disse: não se preocupe, Feijó, a jurisprudência está toda ao seu lado. Você recebeu o voto do relator contrário a você, mas tem outros 6. Eu tenho praticamente a certeza de que você irá ganhar por 6-1. E este foi o resultado que Paulo Feijó pôde tomar posse. Feita essa preliminar, nós vamos ao nosso assunto em si. Vocês já tinham visto ali que o primeiro era o agradecimento à OAB por esse convite, e que o Dr. Humberto Nobre extrapolou nos elogios, que eu não mereço tanto.
A pauta que eu recebi, ela é constituída de praticamente 3 tópicos. O primeiro, as providências preliminares, que correspondem à arrecadação e aplicação de recursos. A segunda é a prestação de conta propriamente dita, devendo abordar a obrigatoriedade, os prazos, o SPCE e as sobras de campanhas. Na prestação de informações partidárias através dos diretórios. É interessante observar que no item 2, quando falo de sobra de campanha, devemos lembrar que nem sempre sobra, muitas vezes falta. Então, ao invés de sobras da campanha, vamos observar saldo não zerado. Poderá estar positivo e poderá estar negativo. Eu gosto muito de ilustrar o início. Então eu escolhi alguns versos do Gonzaguinha em que coloca da seguinte forma. Ele diz: olhar bem atento, ouvindo e aprendendo com o meu pessoal. E mais à frente ele fala: e pessoa é palavra que deve ser lida e sempre entendida no modo plural. Mais à frente o Gonzaguinha dispara uma licença poética que não tem mais tamanho e diz: nós é um verbo mais forte do que o verbo eu. Portanto aprendi que somos nós ou ninguém, da música Nós ou Ninguém, de Gonzaguinha. Quando eu falei da licença poética, é que ele pega os pronomes e dá um status especial de verbo. E aí, simplesmente para dizer, todo trabalho requer uma equipe. Sem equipe, o individualismo torna-se quase que impossível aquilo que se espera dele. Por isso, eu tenho a honra agora de dizer às pessoas que trabalham diretamente comigo. Eu, como contabilista, o Vitor Almeida, e o assistente é a Daniele, que se encontra presente. Nós 3 trabalhamos juntos há pelo menos uns 14 anos. Vocês devem estar preocupados. Onde está o advogado? O advogado, ele aparece sempre aquele que foi constituído pelo cliente, que é o advogado de sua preferência e de sua confiança. E eu disse que 4 aqui eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles. Eu poderia até citar o nome: é o Luiz Henrique, é o Dr. Humberto Nobre, e também agora, recentemente, ainda nesse decorrer, o Dr. Rafael e a Leirese. Com esses 4, que aqui estão presentes, além de outros tantos, nós formamos uma equipe. Eu vou deixar de saída para a reflexão. Não há prestação de contas eleitorais zerada, sem resposta. Apenas esta afirmação para discussão. Ao final, nós voltaremos. Eu tomei a liberdade, não sei se é da concordância dos senhores, de dividir o tempo que me foi dado para fazer a explanação em 2 momentos. O momento em que eu estou fazendo a explanação, que pretendo usar no máximo 50 minutos dos 90 que foram me oferecidos, deixando demais para o debate, para as perguntas que se derem fazer. Peço que, não havendo uma emergência na pergunta, que deixem para depois, no momento exato do debate. Mas se houver uma premência, estejam à vontade. Se houver necessidade ainda de extrapolar o tempo, nós ficaremos com prazer, porque é uma honra imensa poder passar os conhecimentos que eu adquiri com o tempo para as pessoas que têm o interesse.
a legislação eleitoral é uma colcha de retalho. Quando você pega uma lei eleitoral consolidada, você encontra mais letras tarjadas do que as letras sem tarja, de tanta alteração que sofre. A Lei 9.504, que é a chamada Lei das Eleições, ela, incrivelmente, é modificada ano a ano. E surpreendam-se, às vezes com uma terceira, quarta modificação que retorna à primeira que havia sido abandonada. A lei eleitoral é confusa, é uma ousadia eu dizer para os senhores, mas é confusa. Começar do seu Código Eleitoral de 1965, oriundo de pleno regime ditatorial que o Brasil venceu. O que se esperar de um Código Eleitoral redigido na ditadura para doutrinar a democracia? Afinal, nós sabemos que eleição deve ser entendida como sendo a festa da democracia, afastando-se sempre que for possível as intromissões indevidas, a burla, a infração e outros argumentos mais. Ao eleitor, aí falo como professor, nunca fugir de abordar o tema eleição para os meus alunos que estavam no primeiro voto. Dizia para eles, e digo ainda quando possível, escolha com sua consciência o seu candidato. Não vote em branco, não vote em nulo, porque é renúncia do seu sagrado direito, que não deveria ser obrigatório. Deveria ser a vontade do eleitor em escolher os seus mandatários. Infelizmente, o Brasil tem uma lei que divide o eleitorado em 3 categorias diferentes. A maior porção, aquele eleitor que é obrigado a votar, porque a lei assim o diz. Se não votar, tem que justificar, tem que pagar uma multa que é até uma piada de R$3 e alguns centavos. E mais outras 2 categorias. Uma, da garotada que está chegando de 16 a menos de 18 anos, que eles têm o direito de votar, eles não têm a obrigação de votar. Quem tem menos de 18 anos, vocês sabem, vota se quiser. E tem uma outra categoria que eu acho maravilhosa, que é a minha. Vota porque quer votar, participa porque acredita no Brasil melhor. Os que estão mais de 70 anos, que não são obrigados a votar. E eu nunca faltei a uma eleição. Imprescindível é a resolução 23.553 de 2017. Observando apenas que a eleição é de 2018, a legislação é de 2017, porque o TSE antecipou a publicação de suas normas. Vocês sabem melhor até do que eu, que o TSE representa uma justiça que tem o poder de normatização. Quando o Congresso Nacional se faz omisso, não deixa a legislação clara e capaz de orientar o processo eleitoral, é o TSE que entra normatizando com suas resoluções. E aí, parece piada, eu vejo mandatários reclamando da, entre aspas, intromissão do TSE. Ora, se eles não fizeram lá no Congresso Nacional, os senhores deputados federais e senadores, não fizeram a lei como deveria ser feita, permitiram que os ministros do TSE assim o fizessem. Então, a prestação de contas, essa resolução, é
o fundamental numa prestação de contas. Quem não perde, aliás, não é perder, é ganhar. Quem não ganha tempo, lendo atentamente esta resolução, marcando e remarcando as suas margens direita e esquerda sobre o conteúdo, para que possa chamar a atenção sobre como se conduzir, ele não fará uma boa prestação de contas. Por certo, esta prestação de contas terá uma forte candidatura e será eleita conta reprovada. Bom, eu ali tenho um link, quem não sabe, se quiser depois a gente pode passar esse link para ganharmos tempo. E entrando no site do TSE, eleição 2018, especialmente em prestação de contas, você encontrará. Eu classifiquei de complementar. Falando de prestação de contas, eu sou obrigado a falar de propaganda eleitoral. Por que será? O que tem a ver a propaganda com a prestação de contas? É muito fácil de explicar. Se você, os senhores, permito chamar de você que eu sou mais velho aqui, tá? Se os senhores estão atendendo a um cliente candidato, por certo, tem que ter a preocupação de saber o material que ele está usando, porque ele pode estar com um material inadequado e irregular, ferindo a legislação, e os senhores lançarem na prestação de contas, ou seja, réu confesso, confessando o erro. Bom, então por isso que eu sugiro a leitura da legislação de propaganda. E a lei 9.504, que ela é a lei das eleições reformada a cada ano. Uma campanha eleitoral, ela só pode ser iniciada com esses pré-requisitos. 1. Requerimento do registro de candidatura. Aí, eu fico muito incomodado quando vejo no noticiário das grandes emissoras brasileiras a falar que o dia 15 encerra o registro de candidatura. Não, encerra o prazo para requerer este registro. Poucos no Brasil afora estão de posse desse registro e o dia 15 já ficou para trás. Então, requerimento de registro de candidatura. Essa etapa, para muitos, para quase totalidade, foi vencida. Não para todos. Por que não para todos? No que, apesar de não ser prestação de contas, como está fazendo parte do meu material, é possível que ainda seja lançada alguma candidatura. São as chamadas candidaturas por vagas remanescentes, onde o partido não completou a sua cota de candidatos, partido ou coligação, e também quando há uma renúncia, um falecimento, aí pode ser substituído, se não me falha a memória, 17 de setembro, aniversário da minha mãe. Emissão do CNPJ de campanha. Os candidatos, eles passam a ter dois estados, o da pessoa física e o da pessoa jurídica. Na pessoa física dele, ele quase que acabou para fins eleitorais. Ele só estará presente no momento em que ele fizer uma doação, que lá na frente veremos que é com recursos próprios. E esses recursos próprios também têm regras que veremos. A abertura de conta bancária. Até eu poderia corrigir a mim mesmo e dizendo abertura das contas bancárias. Porque, obrigatoriamente,
para poder receber recursos das 3 fontes possíveis, há necessidade da abertura de 3 contas, cada uma para a sua função. Eu me deparei com o Itaú, e aí é uma situação que o Banco Central nunca acerta, infelizmente. Eu fui lá com o candidato para abrir as contas bancárias, porque eu precisava informar, eu vou precisar disso, para poder facilitar o trabalho contigo. Eu vou precisar de um extrato bancário diariamente, então eu preciso de uma senha para a internet, porque eles têm mania de não oferecer senha para a internet, e o candidato vai ter que ir lá pessoalmente pedir um extrato bancário. Isso atrapalha o movimento. Então o Itaú abriu as contas, tudo bonitinho, mas só permitiu a abertura de 2 contas. Entre questionar o direito e assim proceder para ganhar tempo, foi preferível abrir as 2 e depois de ir até a Caixa Econômica abrir a outra. Na Caixa Econômica surgiu um fato pequeno, um fato que se ultrapassa com facilidade. Ora, a lei diz que na abertura da conta bancária, o candidato poderá indicar um administrador financeiro. É a pessoa que poderá efetuar as movimentações na conta. Tanto é que o requerimento para a abertura de conta é um outro documento que se tira do site do TSE, que tem que levar para o banco. Ele tem lá a identificação do possível administrador financeiro. Não é figura obrigatória, assim como é o contador, o advogado e o candidato. O administrador financeiro é opcional. Bom, aí a Caixa Econômica exigiu que o administrador financeiro que estava reconhecido pelo TSE no requerimento de abertura de conta, com toda a documentação apresentada, que ele tivesse uma procuração do candidato. Ora, aquele requerimento em que assinava o candidato e assinava o administrador, já funcionava como uma procuração. Aí eu perguntei, você não vai querer agora uma procuração cheia de detalhes? Não, uma procuração simples. Vai no computador, escreva isso que autoriza a abertura e movimentação da conta. Que valor tem essa procuração? Emissão dos recibos eleitorais. Olha a afirmação que eu vou fazer, e daqui a pouco me pergunte aí se eu tenho certeza do que vou falar. Toda e qualquer doação eleitoral necessita de um recibo eleitoral. Não precisa responder, só pense. Verdadeiro ou falso? É fake ou não é fake? Parece verdade que não é fake, mas é um fake sim. Existe, como em matemática, toda regra por sua exceção. Então há casos específicos que iremos abordar em que doação estará dispensando o recibo eleitoral. Eu só afirmei que toda e qualquer doação tem recibo eleitoral porque é o chavão que existe para todo mundo. Mas guarde isso, faz de conta que é assim. Quando chegar o momento, nós vamos mostrar quando é que não é. Os recibos eleitorais serão emitidos pelo SPCE. SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. A prestação de conta envolve alguns personagens. Procurei relacionar candidatos de partido, para vocês chamados de cliente. Administrador financeiro, que é opcional. O contador, indispensável, uma vez que a prestação de conta do contador e advogado deixou de ser administrativo e passou a ser jurisdicional. O doador,
E sem doação, não tem campanha. E o contratado, aquele que trabalha ou prestou o serviço. As contas bancárias. As contas bancárias classificam as três, está vendo? Outros recursos. Outros recursos, onde poderemos colocar os recursos que não são públicos. Porque vocês, contadores, irão perceber uma incoerência na prestação de contas. Estamos fazendo campanha com financiamento público, o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanha. Esses dois são verba pública, os dois fundos verba pública. E onde está a contabilidade pública? Não aparece. Aparece a contabilidade eleitoral. Então, no primeiro, o que eu resumo, não é recurso público, outros recursos. O fundo partidário é aquele fundo que anualmente os partidos recebem uma cota oriunda do poder público. E o fundo de campanha, que é o calouro da eleição. Pela primeira vez, estaremos usando o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ali embaixo, talvez a mesa esteja impedindo de ver, eu vou ler em verde, tá? As chobras de campanha serão transferidas à direção nacional ou regional dos partidos, conforme indicação da respectiva conta eleitoral. No momento da abertura da conta eleitoral, os senhores sabem que nós temos hoje dois tipos de eleição com suas divisórias. A eleição chamada federal e a eleição chamada estadual. A federal, presidente e vice-presidente da República. E a estadual, os dois senadores, o deputado federal e o deputado estadual. Assim, na campanha de presidente da República, as chobras de campanha serão direcionadas para o Diretório Nacional, a não ser que esse Diretório Nacional transfira para o estadual. Nas eleições estaduais, será automaticamente o do senador, deputado federal, deputado estadual. É normal os bancos pedirem, e aí eu faço a comparação entre o Itaú e a Caixa Econômica. O Itaú nem sequer se preocupou em saber sobre o destino de possíveis sobras de campanha, quando eu deveria, na abertura da conta, indicar para cada uma delas o que o banco irá fazer ao encerrar esta conta. Se houver saldo, não importando se um centavo ou alguns R$1.000, irá transferir para a conta indicada pelo respectivo órgão de direção. E aí o banco terá que fazer automaticamente, é o que diz a lei, a transferência bancária. Mas pouquíssimos bancos fazem assim. A Caixa Econômica solicitou a identificação da conta a receber sobra de campanha. Eu, graças a Deus, menos um problema. Então, esse é o caso das sobras. O SPCE tem um parentesco, nem que seja de longe, com aquele programinha do imposto de renda, em que você conta a sua vida todinha para o imposto de renda, para depois, no final, ter a triste notícia em que ele vai pagar mais ainda além do que já pagou. Ou alguns poucos recebem alguma coisa. Bom, o link para conseguir o programa é aquele que está ali, bem grandinho, mas se entrar em prestação de contas no TSE, irá encontrar. O link do manual. O TSE nos oferta um resumidíssimo
manual de prestação, de usar o SPCE. Aqui está o manual do programa de prestação de contas. Não tem, ó, até olhar para vocês verem. Coitado, coitado, especialmente na minha equipe lá, de mim e da Daniele. Eu fiz 2 desse aqui. Daniele, quando você for tomar o seu shopping com o seu marido, peça licença a ele e faça a leitura detalhada. Esse aqui é o seu material de trabalho, que o meu é de cá. E assim, uma brincadeira, um tanto ou quanto sem graça, mas de resumido não tem nada. Bom, estamos entrando agora no grosso da tropa. Limite de gasto. Compreende os realizados pelo candidato e os individualizados pelos partidos. Em que consiste essa individualização? São recursos em que os doadores públicos ou privados, pessoa física ou civil ou a verba pública, chegaram às contas partidárias e eles repassam ao candidato. Ele repassa nominalmente. Atenção! Muita atenção para estes recursos individualizados. O recibo eleitoral, quando for emitido, vai fazer um pedido. O doador originário, ou seja, de onde saiu o recurso para o partido. O Lava Jato faz sucesso. E aí, o ensinamento da Lava Jato fez com que se colocasse mais obstáculos, e aí agora ele vai buscar a origem inicial do recurso. O que eles incluem? O total dos gastos dos candidatos, tudo que ele gastou, as transferências financeiras para partidos ou candidatos e as doações estimáveis recebidas. Pela primeira vez hoje eu estou falando a palavra doação estimada. Ela tem muito a ver com aquela frase inicial que eu deixei para reflexão: não há prestação de conta zerada. Tem um link muito interessante entre a doação estimada e a prestação de conta que afirma. Não pode ser zerada, ela não existe prestação de conta zerada. Por que não existe? Ela não existe porque no momento em que você se torna um candidato, foi aprovado em convenção, aquele requerimento para o registro da candidatura deu entrada na Justiça Eleitoral. No momento em que volta protocolo número tal, já passou a ser obrigado a prestar conta. Lançou o número do protocolo, já passou a ser obrigado a prestar contas. E se vai ter que prestar conta, fazendo ou não campanha, de saída, 2 despesas estarão registradas. As dos senhores, a do contador e a do advogado. Ah, mas o contador, meu amigo, não cobrou nada, mas ele doou o serviço dele, então existe uma doação estimada. O advogado não cobrou os honorários, é meu amigo, direito do advogado de não querer cobrar, vai para a doação estimada. E aí os advogados sabem bem melhor do que eu que o serviço por eles prestado, eles têm 2 características interessantes. Uma vai para a prestação de conta, a outra não vai.
Qual é que vai e qual é que não vai? A que vai para a prestação de contas é exatamente a da prestação de contas, porque é considerado serviço de consultoria. Agora, os andamentos processuais em que tem a representação, o advogado se faz presente, este aí normalmente ultrapassa o limite da prestação de conta final, por isso ele não entra na prestação de contas. Então são duas situações: ou vocês recebem por consultoria, ou recebem pelo exercício normal, o normal está entre aspas, tá? Da profissão. Bom, gente, vejam bem, limite dos gastos de campanha. Vejam isso aí, comparando de forma grosseira com a contabilidade pública. Este é o orçamento de campanha, é o orçamento público. Seria esse. Os lançamentos seria: qual é o orçamento da prefeitura para o ano de 2019? Qual será? 2019? Não sei quantos milhões, blá. O do presidente da República é de 70 milhões. Caso haja segundo turno, quem for participar tem mais o direito de 35 milhões, um acréscimo de 50%. Governador, só muda o valor, 14 milhões nas mesmas condições. Senador, 4.200, deputado federal, 2.500, deputado estadual, 1 milhão. Lembrem-se de uma coisa: qualquer arrecadação é computada para os gastos de campanha, seja ela financeira, seja ela estimada. O que acontece se alguém gastar acima do limite? Vai dar trabalho para os advogados, honorários à vista. Está sujeito a multa de 100% sobre o valor excedido. 100%. Recolhimento no prazo de 5 dias úteis a partir da sentença transitada em julgado. Responder por abuso de poder econômico. Outras sanções cabíveis. No responder por abuso de poder econômico e outras sanções cabíveis, inserido estará o famoso Caixa 2. Então, é muito perigoso você não declarar um determinado santinho que foi feito, e esse santinho foi parar nas mãos de um fiscal da Justiça Eleitoral, e depois na prestação de contas esse santinho não apareceu. O que é isso? Caixa 2. E o Caixa 2, depois da Lava Jato, passou a ter belíssimas consequências. Contratação de pessoal, atenção, muita atenção. Parece até que é a propaganda, né? O quantitativo máximo por cargo. Eu lembro, peço licença para não falar o nome, mas é fato real. Determinada candidatura, vamos colocar assim, candidatura, porque engloba o masculino e o feminino, né? Determinada candidatura, aí a expressão é minha, vai com aspas, teve a cara de pau de dizer que todo o pessoal que estava na rua trabalhou de graça. Eu tenho a cópia desta prestação de contas. O Zé Henrique está rindo que ele sabe também. Então, veja bem, esses números que estão aí, presidente e senador, com 5.164 pessoas apenas possíveis. Apenas, entre aspas. Eu uso muito aspas. Eu gosto de escrever, e até eu
depois de ficar mais ou menos inspirado, eu passei a escrever um negócio chamado, que eu chamo de prosa poética, porque eu não sou poeta, longe disso. Eu não sei trabalhar com a rima, eu sei trabalhar com o ritmo. Então essa minha prosa poética, como diria assim, me obriga a usar e abusar de entrelinhas, aspas e reticências. Porque você escrever em prosa, no formato, no layout, digamos assim, de poesia, você tem que escrever a prosa bem resumida. A frase, ela tem que ser bem resumida. E para resumir, eu tenho que dizer que tem que ser dessa forma. É só para vocês terem uma ideia, uma das coisinhas que eu rabisquei, eu falo sobre o amasso. Então eu discorro sobre o amasso. Eu quero dizer que é o duplo sentido da palavra. Eu poderia ser o amasso com aspas ou o amasso sem aspas. E aí eu brinquei com as palavras, falando, e você já deve estar pensando quantos tipos de amasso pode existir, não é isso? Bom, quero deixar bem claro que os partidos podem dar um jeitinho brasileiro nisso aí. Por quê? O limite de deputado estadual para o partido poderá ultrapassar 1808. Como? De que maneira? De que modo? É legal? É. Aos partidos é permitido trabalhar com o somatório dos candidatos. Porque o partido tem vários candidatos. O candidato tem ele, agora o partido tem vários. Então quem tem imagine só um presidente da República que pudesse ter, num país que tem mais de 5.164 municípios, ter direito apenas a 5.164 pessoas. Perceberam? Então, esse número, quando ele faz o casamento, entre aspas, né? O casamento com outros candidatos em outros estados, esse número vai se multiplicando. Então, não é apenas 5.164. Atenção! Gente, cuidado! Cuidado, porque aqui começa a confusão toda. Tem um ditado que diz que começa a vaquinha querer ir para o brejo. Atenção! A contratação de pessoal não gera vínculo empregatício, mas precisa o contratado estar inscrito na Previdência Social como contribuinte individual. Quem faz isso? Eu encontrei esse texto na atual legislação, nas normas do TSE. Aí também descobri, graças ao jurídico, de que ele é inscrito na Previdência Social, porque lá está, lá, é possível, eu tenho até aqui. Não tem não, mas eu sei de cabeça. Diz assim, que será contribuinte individual quem estiver com rendimento ou sem rendimento. Os contadores sabem melhor do que eu. E lá na frente, ele mostra que você tem que fazer a sua inscrição. Mas se você tem os númerozinhos lá, PIS, PASEP, PIS, aí você já tem a sua inscrição. Mas não falam que você tem que pagar mediante, porque é individual, é autônomo. Quem tem que pagar é o cidadão. Entendeu? Mas tem. Aí abre um espaço aqui. Aconselho os senhores a trabalharem com um contrato para todo o serviço que for feito. Pode ser um contrato para prestação de serviços de fornecimento de material. Quando você contrata e é um serviço em que vai ser mais à frente,
Porque como que você vai fazer o registro do fiadinho? Do fiado. Tem o fiado da eleitoral, tem o fiado sim. Porque você é obrigado a fazer o lançamento contábil na contratação. Mas você tem até o último dia dos 30 dias após a eleição para a prestação de contas para fazer o pagamento. Então, é o fiadinho. É o fiadinho. Eu até achei interessante que eu olhei no site do TSE sobre as prestações de contas que já foram algumas publicadas. Não vou citar o nome por uma questão de ética, aqui eu estaria fazendo propaganda ou positivo ou negativo, não é o caso, mas dos candidatos a presidente da República, apenas 4 apresentaram na primeira leva de prestação de conta a sua prestação de conta. O seu primeiro relatório nas 72 horas. PT, saudações. Fica para depois, não vou comentar sobre isso, porque foge um pouco o nosso assunto e também eu estaria cuidando de assunto político, que não é o nosso caso. Nós temos que separar política de eleitoral. Nosso aqui, o tema é eleitoral, não é político. Com o contrato, você evita muita coisa. E atenção, 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 muita atenção. O SPCE, muito amigo, mas muito amigo mesmo, vai pedir na hora do lançamento para você escanear e anexar os documentos da prestação de contas. Você já estará formando todo o seu processo, certo? Então, o que você fala tem que estar escrito, tem que estar provado, e aí você vai escanear e anexar ao programa. E se o TRE, no caso, quem vai analisar, não é o TSE, sentir a necessidade, vai solicitar a apresentação daquele documento. Então, o contrato é a garantia de que foi feito. E tem um detalhe: ele não é feito, você não pode anexar mais de um arquivo. Você tem que fazer o quê? Escaneia, junta tudo em um só arquivo em PDF e manda. Tudo que você quiser colocar vai em PDF a comprovação. Ok? Então, sugiro que, para evitar aquele babadinho lá da Previdência Social, que no contrato, identificado na Previdência Social, sobre o número tal, assim, assim, assim. Tá? Uma sugestão aqui, não é obrigação. Doação, classificações financeiras e estimadas. A financeira necessariamente tem que transitar por uma das contas bancárias. E a estimada nem sabe onde fica o banco. Mas a colega que estava aqui fazendo a explanação, eu peguei uma frasezinha dela falando sobre R$ 1.064. Por R$ 1.064,10, tem um rachachá ainda, R$ 1.064,10, valores inferiores não necessitam da transferência bancária, não precisa ser em cheque, pode ser em dinheiro da boca do caixa para depósito. Mas este valor é diário. Não vai chegar, eu boto 800 agora, boto 700 depois, dá 1.500, ultrapassou o limite diário. E o que acontece? É muito comum isto ocorrer. Imediatamente tem que devolver o recurso ao doador que assim procedeu.
e depois ganhou a doação de volta na forma correta. Ok? Doações financeiras, depósito identificado pelo CPF. Eu botei CPF, mas poderia ser CNPJ também. Porque eu estou focado mais na doação no dia a dia. Mas quando vem lá do fundo, oriundo dos partidos, vem em forma de CPF. Entendeu? Aí no caso o CPF aparece. CPF, CNPJ. Se não houver a identificação, babau, perdeu o dinheiro, a não ser que você consiga em tempo recuperar. Doações, tipo de doações financeiras: recursos próprios, recursos de pessoa física, doações pela internet, recursos de partidos políticos, recursos de financiamento coletivo, aquela vaquinha que tanto falando, a vaquinha virtual, recursos de outros candidatos e recursos de origem não identificada. O recurso próprio é aquele que vem do candidato. Eu vou aproveitar e já falar uma coisa, de repente eu pulo algum slide lá na frente, tá? Eu já falei. O recurso próprio, ele tem um limite e um parâmetro. Sei que no final vai ser a mesma coisa. O limite é: o candidato pode doar um estadual até R$1 milhão, porque é o valor limite dele. Mas será que ele tem lastro lá no imposto de renda para fazer tamanha doação? Se não tiver, deixou de poder. Então, por isso que eu coloquei um parâmetro de comparação. Tem o imposto de renda permite? Permite, então manda brasa. Só que não pode receber mais nada de ninguém. É o único doador. Ele só vai ter, daí para frente, só vai ter despesa. Pessoa física somos nós. Nós, ou ninguém. Doações pela internet é meio confuso, mas existem dois tipos de doação pela internet. Onde você doa diretamente ao candidato, que pode usar os mais diferentes tipos, pode ser até o cartão de crédito do eleitor, cartão de débito, e também tem a outra, que é a tal vaquinha, tá? Recurso do partido político é aqueles recursos, os mesmos recursos, só que desta feita a conta não é do candidato, a conta é do partido. Recurso de financiamento coletivo é a vaquinha. Eu também ouvi a moça falar, e talvez ela não tenha entrado em detalhe, mas eu posso até detalhar um pouco. E o TSE, ele fez cadastrar algumas empresas interessadas na vaquinha virtual. Tem um site em que você consegue se inscreve e faz o site mesmo, a empresa especializada, sai aí pelo Brasil afora catando um trocado aí para o candidato. Mas só que os candidatos começaram a fugir, primeiro, quando vira burocracia, e segundo, que o custo operacional vai a aproximadamente 10% de cada doação. Ora, numa crise que ninguém quer doar espontaneamente, só sob ligeira coação, ninguém vai procurar, então o candidato vai perder 10%. Então, eu aconselhei a quem me procurou: esqueça isso. A ideia é boa, mas a prática é ruim. Recursos aos candidatos, já falamos. Recurso de origem não identificada. Cuidado! Origem não identificada é CPF, CNPJ errado, é não colocar CPF ou CNPJ. Se vocês conseguirem saber quem doou,
que às vezes tem o nome da pessoa, mas não tem o CPF. Se você consegue identificar, aí você consegue no SPCE recuperar esta doação. Vai no SPCE e coloca o CNPJ. Mas, porém, contudo, todavia, é indispensável para a segurança que você baixe no site da Receita Federal o CPF da pessoa. Escaneie, e naquela documentação que bota também, que está provando que João da Silva Magalhães tem aquele CPF. Ok? Estou falando demais? Pode censurar, pode censurar. É da censura que melhora a qualidade. Os recibos são emitidos cronologicamente pela doação. Por isso é que eu disse há pouco, eu preciso de extrato bancário diário, porque senão eu acabo lançando um recibo de ontem no lugar de hoje. Fugir a cronologia e aí já perde o 10 na prestação de conta. E de acúmulo de pequenos erros em pequenos erros, conquista a reprovação. Emissão para qualquer arrecadação de recursos. Eu já disse que isso aí é matemática, tem exceção. Financeiro estimado, inclusive os próprios. O próprio candidato, quando doa alguma coisa, tem que ser emitido o recibo eleitoral, mas pela primeira vez teremos exceção a esta regra. Nas vezes anteriores, o carro que o candidato usava para o seu deslocamento, não queriam saber se a família também estava usando, não. Tinha que entrar como doação. E cuidado com a palavra doação. Se eu faço a doação de um automóvel, adeus automóvel, só estou com ele até o dia da prestação de contas, porque depois você perde, você doou o veículo. Você pode fazer doação temporária. Olha essa expressão, doação temporária, porque aí, e no contrato colocaram o quê? É como eu, para poder ganhar tempo, eu boto da presente data ao dia da eleição. Acabou a eleição, vou dizer o que? Acabou, de volta ao meu aconchego, certo? E pela internet há uma diferença, os recibos eleitorais são assinados, tanto pelo doador, quanto pelo candidato ou o administrador financeiro. Mas os da internet, quem vai assinar? Ninguém. Os da internet não são assinados. Para imprimir os recibos, os candidatos usam o SPCE e os partidos o SPCA. Cartão de crédito. Entrou a doação em cartão de crédito, vai para a conta, vai ser emitido o recibo eleitoral. Depois tem-se a surpresa que a empresa do cartão de crédito não efetuou a transferência. Neste caso, voltemos para fazer o cancelamento. Ah lá o que eu falei, não se emite recibo eleitoral. Cessão de bem imóveis até R$4.000. Cuidado. Este bem imóvel não sou eu que dou o preço que quero, é o valor de mercado. E quem estipula o valor de mercado somos nós? Também não. Normalmente quem o faz é um corretor de imóveis. Doação estimáveis de uso comum. Sedes e propaganda. Que propaganda é essa? É aquela propaganda casadinha, tem mais de um candidato. Sendo gasto registrado na prestação de contas do contratante. João das Couves, que tem seu CNPJ, é candidato a deputado federal.
mandou fazer um santinho casado com Maria das Dores, que é candidato a deputado estadual, também tem um CNPJ. Mas quem vai pagar? Os dois? Ou um só? Se for pago pelos dois, aí entram nas duas prestações de conta como gasto. Se for apenas por um, ele pagando 100% do valor, entra na prestação de conta de quem pagou. E o outro, como fica? É uma propaganda que está na rua. Ele recebe esta doação estimada e não emite o recibo eleitoral. Prestaram atenção? E não emite o recibo eleitoral. Cessão de automóvel, novidade na legislação, de propriedade do candidato, do cônjuge, de seus parentes até o terceiro grau, para seu uso pessoal durante a campanha. Também não se emite recibo eleitoral. Não confundir. O carro que o candidato deixa na mão dos militantes para ir aqui e ali não é uso pessoal. Concordam comigo? Certo. A cessão de bens lá na imóvel não é até 4 mil. Bem imóvel é casa. Imóvel, a cessão de bem imóvel. É imóvel, a casa. Imóvel. Por favor, acabei de descobrir uma coisa. Não sou perfeito. Graças a Deus. Os prazos de prestação de conta. Prazo de envio, relatório financeiro até 72 horas após o recebimento. É o que eu disse que os candidatos a presidente não fizeram. Não foi só os presidentes, não. Pelo menos uns 80% de todos os candidatos não fizeram. Prestação de contas parciais. Tem uma prestação de conta parcial que tem que ser transmitida. Aí há uma diferença no SPCE. Ao invés de estar marcado relatório financeiro, estará marcado prestação de conta parcial. Esta será transmitida entre os dias 9 e 13 de setembro. Prestação de conta final para os que não disputarem o segundo turno. Dia 6 do 11, pode ser antes, não pode ser após 6 de novembro, são 30 dias, outubro tem 31 dias, aí contar esse diazinho também. Prestação de conta final para o disputar esse segundo turno, 17 de novembro. Essa é a cara do SPCE. Este é o programinha que virou ferramenta de trabalho de quem presta conta. Ali tem candidato, direção partidária, configurações, enviar a prestação de conta, ajuda e sair do programa. Não dá para ver, mas eu só coloquei de curiosidade. É a tela interna do lançamento. Quando você abre, ele até que funciona bem, mas para quem tem o 3.0, já saiu a versão 3.01. Repeteco, né? Outra vez móvel lá. Outra vez móvel. Eu pus de um lado para o outro, aí deu até ser isso. Fonte de consulta. Isso aí é importante vocês consultarem. Está em vermelhinho ali, ó. A fonte para consulta é Resolução TSE 23.553, artigo 9, especialmente os parágrafos 6º, 7º, 10º e seus incisos, quando tiver, tá? Eu acho que um deles não tem inciso não, tá? Limite de doação. Pessoa física, 10% dos rendimentos brutos. Recursos próprios, limite do cargo, eu já falei sobre isso. Doação das doações para de imóvel, de propriedade do doador, 40 mil de propriedade do doador também é o limite.
doação superior ao limite, multa de até 100% da quantia em excesso, e ainda responder por abuso de poder econômico. Atenção! Os bens ou serviços estimados doados por pessoa física devem constituir produto do seu próprio serviço, de suas atividades econômicas, e no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. Então, se eu sou um aposentado, que continua trabalhando, mas não tenho gráfica, eu não posso doar santinho. Eu não produzo santinho, como é que eu vou doar? Mas o candidato pode doar para outro aquilo que ele não tem, o santinho. Por quê? Porque ele comprou, ele mandou fazer, passou a ser dele, ele comprou e pagou. Os bens próprios do candidato devem ser demonstrados que já integravam seu patrimônio no registro da criatura. Voltou uma palavra, quando do registro da criatura, tá? Diferente do eleitor. O eleitor se compara a 31 de dezembro do ano passado, que é o imposto de renda. O candidato é o dia em que entrou o registro da candidatura. Se ele deu entrada no dia 10, prevalece o dia 10. Se deu entrada no dia 15, prevalece o dia 15. Por que isso? Porque no ato do registro de candidatura, da apresentação do pedido, ele tem que apresentar uma declaração de bens. Recurso pela internet. Necessidade de mecanismo de página eletrônica, desde que identificação do doador pelo nome e pelo CPF. Ao longo, eu já discorri sobre isso aí. Emissão do recibo eleitoral para cada doação dispensada a assinatura. Já falei sobre isso. Terminal de captura de transações. As doações têm que ser feitas, nós estamos no Brasil, hein, gente? Tem que ser feita pelo titular do cartão. Estamos no Brasil. O brasileiro danado dá um jeitinho. Não, toma meu cartão e faz. Estornos. A administradora, eu abreviei para ficar numa frase só. A administradora deverá informar ao candidato e à Justiça Eleitoral sobre possíveis estornos. Quem é essa administradora? É aquela empresa que cobra cerca de 10% para realizar a captação de recursos. As doações serão registradas pelo valor bruto. Arrecadou quanto? 100 mil reais. Vai entrar doação de 100 mil reais. Virgem Santa, que a fome era tanta. Eleitor por eleitor. É por isso que ninguém quer fazer a vaquinha virtual. Tem que lançar um por um. As tarifas serão registradas na despesa. Cobrou tanto, tem despesa, tanto, despesa. Ok? Eu nunca vi ninguém fazer isso não, tá? Mas está na lei. E tem muito tempo isso aí. Comercialização e promoção de eventos. O candidato deve comunicar a realização à Justiça Eleitoral com antecedência de 5 dias. Em 5 dias tem que fazer isso aí. Antecedência de 5 dias. Ele vai fazer o quê? Um evento. Qual o objetivo do evento? Arrecadar recursos. Tem que comunicar à Justiça. Arrecadação é doação e sujeito aos limites. Eu não posso resolver fazer um churrasco e vender as cotas de participação na comelância. E o boi veio da onde? Alguém me doou o boi. Mas esse alguém que doou o boi, é muito comum no Brasil, é isento de imposto de renda. E esse boi, às vezes, ultrapassa ao valor da isenção. Porque quem é isento também tem o seu limite. É o limite da isenção, 2.800 e poucos reais. Depositar o montante na conta bancária específica. Olha aí, não pode gastar sem primeiro colocar o montante na conta.
todo o dinheiro da conta, vamos à gastança. Despesas do evento, comprovadas pela documentação e recibos eleitorais, incluindo as doações de terceiro em espécie, bens ou serviços estimados em dinheiro. Fontes vedadas. Quem receber dinheiro disso aí, o Tesouro Nacional está esperando. Direta ou indiretamente? Esse indiretamente foi a Lava Jato que criou, tá? Pessoas jurídicas, não pode. Origem estrangeira, nunca pode. Pessoa física com atividade decorrente de permissão pública. Seu Jogo das Couves tem lá um quiosque, é concessão municipal. Ele não pode doar. Certo? Mas se ele for candidato, ele pode doar para si mesmo. Tá? Recurso de fonte vedada será devolvido sem utilização. Não pode usar um centavo dele. É dinheiro que não deveria ter entrado. É pum! Bateu, voltou. As fontes vedadas. Consequências. Impossível devolver. Você não consegue devolver. Vai para o Tesouro Nacional. Tem atualização e juros. Usar a taxa da Fazenda comum à Fazenda Pública. As operações da Fazenda Pública é a taxa. Devolução imediata. Aí não tem correção em juros. Transferência de recursos. Não gera isenção. O que eu quero dizer por isso aí? Seu Manuel, candidato, recebeu um recurso de fonte vedada. Aí manda o dinheiro para Joaquim, que também é candidato. Aí Joaquim vai, gasta em santinho para os dois. E toma lá e toma cá. Continua proibido. Tá? Beneficiário. Quem se beneficiar? Beneficiário é quem usou. Se você recebeu, alguém foi lá e depositou, é fonte de verdade, você devolveu, você não chegou a ser beneficiário. Neste caso, quem é beneficiário responde por irregularidade. Consequências. Estas consequências são aferidas do julgamento das contas de acordo com a balança do ANP. Reprovação das contas. Havendo benefício, as contas já estão reprovadas. Devolver ou recolher em qualquer fase da prestação de contas. Você pode fazer isso. Origem não identificada, já falei. Pode identificar doador, pode falar isso aí, né? Já falei sobre isso. Origem não identificada, transferência ao Tesouro Nacional. É basicamente a mesma coisa do outro. Devolução ou recolhimento em qualquer fase, incidência de atualização monetária e monetária sem incidência no caso de espontânea devolução, possível retificar no SPCE quando da identificação, eu já falei isso, e recolhimento do tesouro quando não houver retificação ou devolução. Limite para arrecadação de despesas até o dia das eleições, arrecadar recursos e contrair despesas. Após as eleições, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição. Se você fechou no dia da eleição no vermelho, você pode continuar arrecadando até o valor do seu vermelho, nem um centavo a mais. Você pode recolher o suficiente, o necessário para pagar, para ser um bom pagador. As despesas deverão estar quitadas, não. As despesas deverão estar quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. Despesas não pagas, o que acontece? Henrique, você sofreu com isso, né? Assunção de dívida. Você sofreu com isso, está mais rigoroso agora. É, mas resolveu, cara. Opa, se resolveu, eu tenho uma coisinha para receber. Não, resolveu na prestação de conta da pessoa. Resolveu o diretor aí. Barrigou. A presente da prestação.
Na prestação de conta final, decisão de direção nacional do partido contendo acordo formalizado, constando a origem, valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor. Cronograma de pagamento e quitação. Indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido. O órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência de débito não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do candidato. Se você tomou essas providências, isso não é motivo para reprovar as contas. Arranje outro motivo. Despesas não pagas, ainda valores arrecadados para a quitação dos débitos. Observar requisitos contra limites legais é a aplicação de tudo que já passou. Tá? Posso passar? Gastos eleitorais, não é necessário eu estar falando sobre isso, ele está aí apenas para dizer que ficou bonitinho. No SPCE tem isso tudo bonitinho, você enquadra de acordo. Considerações finais, lembrando que a contratação pessoal não gera vínculo empregatício. Limite em relação ao total dos gastos de campanhas contratadas. Alimentação de pessoal 10%. Que pessoal é esse? Não é só o grupo de amigos do peito que não botam defeito em mim, é a música, tá? É o pessoal que trabalha. Para trabalhar, tem que ter um contratinho lá. Senão você não consegue provar, vai dizer que você deu comida para o eleitor. Aluguel de veículos automotores. Você quer alugar veículo para o trabalho. 20%. Então vejam bem, 10% você pode usar na alimentação do pessoal, 20% no aluguel de veículos, os outros 70% ou mais um pouco você vai gastar no material que você precisar. Por que mais um pouco? Porque o limite é de 10%, o limite de 20%, se você não gastou o limite, sobrou para o outro. Qualquer eleitor pode realizar gastos totais até R$ 1.064,10 e o comprovante da despesa será em nome do eleitor. Duas coisas. Gastos totais. Ele sai fazendo por candidato A, por candidato B, por candidato C, moral da história, gastou mais de 1.064. Não pode. Estes bens e serviços, aliás, a nota comprovante tem nome do eleitor. Por quê? Se for entregue ao candidato, deixou de ser despesa de eleitor, passa a ser doação. A Justiça Eleitoral, a qualquer momento, pode determinar diligências para verificação da regularidade dos gastos informados pelos partidos ou candidatos. A qualquer momento, a Justiça pode solicitar. Isso aí, vocês não vão nem conseguir ver. Relatório que sai do SPCE demonstrativo das receitas e despesas. Uma folha de receita, uma folha de despesa e a outra folha é o confronto das duas, lançamento por lançamento. Não esquente a cabeça com isso, lançou certinho no SPCE, automaticamente o relatório estará preenchido. Receitas, ok? E chegamos. Não há prestação de contas eleitorais zerada. Vocês concordam ou discordam? Alguém levanta a hipótese de apresentar uma prestação de contas zerada? Hein? Alguém admite a possibilidade de uma prestação de contas zerada? Pelo que eu falei, não tem como. Aí tem, mas eu não gastei nada. Mágica. Em princípio, emite-se recibo eleitoral para todas as doações. Esse, em princípio, que é uma terminologia que vocês usam muito, né? Diz tudo. Em princípio.
mas pode ser que seja o contrário, né? Providências que são adotadas em relação ao saldo, quando a prestação de contas final não for zerada. Quais são as providências? Você apresentou a prestação de conta, não está zerada. Zerada é, você não confunde com o outro que eu falei, não. Não é prestação de conta zerada, é movimento zerado. Zerou o movimento, lançamento de palavra, receita, despesa, final da história, zero. Esse não tem satisfação a dar mais. E se não for zero, se for azul ou vermelho? Hein? Bom, se for azul, é sobra. Aquelas contas bancárias tem lá indicativo para quem vai o dinheiro. E se for vermelho, pede socorro ao partido para poder fazer o serviço certo. Lançamento de multas eleitorais de campanhas e honorários. Como é que é feito isso aí? As multas eleitorais, se forem pagas dentro do período do prazo, dentro do período, elas integram a prestação de contas. Mas se forem pagas depois, é responsabilidade da pessoa física do candidato ou do partido político. E os honorários? O procedimento é o mesmo. Serviço prestado na prestação de contas é consultoria, morreu no processo de prestação de contas. Se o serviço for do andamento processual de defesas aqui, defesas ali, aí, neste caso, fica fora da prestação de contas e vai em frente para poder trabalhar e receber. Eu acho que tudo é. Doador originário. O que é o doador originário? Já falei. Doador originário é aquela situação que o partido recebeu uma doação. O candidato também, tá? Recebeu uma doação. Mandou em frente aquele valor, não gastou. Mandou, transferiu para o outro candidato. Ele tem que informar da onde veio o recurso. Porque foi assim que pegaram na Lava Jato. O recurso era da Petrobras. O recurso não era daqui, dali, da lá. Ok? O impulsionamento, que bonito é. Que bonito. Impulsionamento de propaganda eleitoral pelo Facebook. Por favor, onde está aquela cedilha ali, coloque um Lzinho, tá? O impulsionamento está dando uma mão de obra danada. Por que dando mão de obra danada? Eu até agora não liberei para fazer o candidato fazer impulsionamento. Sabe por quê? O Facebook está na hora do cadastro da conta, pede a indicação do cartão de crédito. O candidato não paga por cartão de crédito, porque se pagar, dá babau. Por quê? Você não tem lá nas opções de lançamento a opção de pagamento do cartão de crédito. Transferência bancária, cheque ou passe, dinheiro. Não falei para não alertar o pessoal e sair fazendo besteira por aí, tá? Ou esse em espécie, no caso, é quando você usa aquela o chamado caixa pequeno. O caixa pequeno, como dizia um político antigo, é uma árvore de 2 legumes. Você tem que contabilizar rigorosamente, saber olhar lá no seu relatório quanto você já gastou. Você pode gastar 2%, pegar 2%, emitir um cheque em nome do candidato e poder pagar em dinheiro. Mas não é 2% do valor total de despesa que ele pode, não. É do que ele já gastou naquele momento da emissão do cheque. Cheque em nome dele. E a observação que a gente coloca para suprimento do caixa pequeno.
e só pode pagar até meio salário mínimo individualizado. Tá? Como, por experiência, eu já vi gente fazer uma baderna nisso aí, na época podia 20 mil reais, e aí, como dizia, que era renovável. Renovável o quê? Até o limite. Você fez, naquela época, podia até 20 mil. Você fez um de 2 mil. Gastou, está acabando o dinheiro. Você faz mais 2, faz mais 3. Só que essa somatória de cheque que você sacou para o caixa pequeno, naquela época, não poderia ultrapassar 20 mil reais. E agora não pode ultrapassar a 2% da despesa. Então, é muito arriscado trabalhar com caixa pequeno. Esse funcionamento da propaganda. Os outros querem saber. Esse funcionamento da propaganda pelo Facebook também pode ser feito por débito em conta, e aí não seria o caso? A pergunta é excelente e está dando dor de cabeça isso aí. Segundo as informações que eu pesquisei, o Facebook aceita, mas se você marcar a opção cartão de crédito, que é a única opção que você tem no momento que você abre a conta. Você bota o CNPJ, cartão de crédito. Você marca o cartão de crédito, o Facebook não aceita você mudar a forma de pagamento. Então você tem que fazer o quê? Pelas informações que eu consegui captar. Você não marca a opção cartão de crédito e pede socorro ao suporte do Facebook. E aí ele vai liberar o boleto bancário para você. Aí o boleto bancário vai pagar. Entendeu? O boleto bancário não tem problema. Pergunta boa e faça mais daqui a pouquinho, tá? Notas fiscais eletrônicas. O único detalhe para ela é ótima, mas na hora da despesa, cadastre o e-mail lá. De preferência, faça um e-mail para a prestação de contas. Vai fazer lá a aquisição do material, forneça o e-mail para ser cadastrado. O que acontece? Vocês estão sabendo? A nota fiscal vai chegar na mão do prestador de contas antes do material chegar na mão do candidato. Porque no momento em que emitiu a nota fiscal, puf, já segue viagem. E erro em nota fiscal. O que fazer? Tem que corrigir. Você tem praticamente duas formas de corrigir: cancelar ou fazer a rotina de retificação. Lançamento de doações obtidas pela internet. Eu já cheguei a falar que o único detalhe que eu joguei era para jogar para pergunta, mas eu mesmo estou fazendo pergunta, né? Eu mesmo estou fazendo pergunta. É porque o recibo eleitoral não é assinado. E não acabou não, depende de vocês agora. A minha primeira parte acabou. Estarei à disposição de vocês para responder o que quiserem, o que precisarem. Agora quem manda no microfone são vocês. Ou será que eu vou tomar minha cerveja mais cedo? Aí agora eu vou fazer uma pergunta. Posso fazer? Eu sempre que faço isso aí, eu gosto de uma resposta crítica. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade do meu trabalho? Por favor, contribua. As críticas são construtivas. Elas constroem o nosso amanhã. Elas não destroem, quando é feitas com o propósito de contribuir. Por favor, eu cheguei aqui, tive a ousadia de não ser contador, não ser advogado e aceitar a explanação. Mais ousado foi Humberto Nobre, que me fez o convite, mas eu quase que trouxe, estava na bolsa, da última hora eu tirei.
a tese que eu defendi quando eu fiz direito eleitoral, ela, posso não lembrar exatamente o nome todo, é peça publicitária, ou subjetivismo de sua caracterização como propaganda antecipada. Subtítulo: aspectos da extemporaneidade. É o pega pra capar de toda eleição. Ninguém quer isso. Quando eu fui fazer a minha aula prática para receber o meu papelzinho de professor de matemática, eu escolhi aquilo que ninguém quer. Eu escolhi a análise combinatória, para quem de matemática fica todo arrepiado, dá alergia só na palavra. Mas por que isso? É um desafio. Eu lanço a mim mesmo o desafio. Por quê? Eu não sou perfeito, mas deixo aqui uma receita. Persiga a perfeição, porque você perseguindo errará menos, não acertará sempre. Tá? Persigam a perfeição, tendo a certeza que errarás menos, jamais. Será tudo certo. Então, é isso aí. Foi até um negócio gozado. Vou citar o fato. Aqui eu só acho que 3 ou 4 ou 5 pessoas sabem desse fato. Na eleição de 2000